Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Difícil, delicado, aterrorizante. Eu estava sozinho em casa. Meus pais e meus irmãos tinham ido ao casamento de uma amiga da minha mãe. Eu imaginei que eles fossem chegar bem tarde em casa. E foi pensando nisso que convidei o Valdir para ficar comigo. Éramos primos. Nossas mães eram irmãs, mas éramos apaixonados um pelo outro. Ninguém sabia. Talvez alguém desconfiasse, mas saber mesmo, ninguém sabia. E pelo fato de sermos primos, claro, a gente levava aquele nosso romance escondido. Ninguém sabia nem que a gente gostava, muito menos que ficávamos juntos de vez em quando. E, repito, eu imaginei que fôssemos ter a noite toda para nós. Que a minha família fosse chegar, sei lá, depois da meia-noite. Por isso, convidei o Valdir para a gente namorar um pouco. Só que, para nossa desgraça, eles acabaram voltando mais cedo e nos pegando no flagra. O mais estranho foi que a gente nem escutou nenhum barulho. Devíamos estar tão concentrados ali trocando carinhos que, de repente, a porta do quarto se abriu e eu vi surgir diante de mim ninguém menos do que a minha irmãzinha pequena. E olha, ela levou um susto tão grande quando nos viu ali, abraçados debaixo do cobertor, que deu um grito. Não tivemos tempo para nada, porque em questão de segundos, minha mãe também apareceu ali na porta. Acho que não preciso nem falar, né? Qual foi a reação dela ao nos pegar ali juntos, deitados na cama, debaixo do cobertor, trocando carinhos. Na verdade, em menos de meio minuto, todos estavam ali na porta, inclusive o meu pai, que acabou virando bicho. Se a reação da minha mãe não foi boa, imagine a do meu pai. Ele só faltou derrubar a casa. Chamou o Valdir de tanto nome feio, mas xingou. Eu nunca tinha visto o meu pai tão fora de si. Olha, faltou pouco para que ele não desse uma surra no Valdir, que, naturalmente, por respeito ao pai, não levantaria um dedo, né, para se defender. Agora, por sorte, ele aproveitou a confusão toda ali e, assustado, naturalmente, o que ele fez? Saiu correndo lá para fora. Do contrário, acho que o meu pai ia esfolar o coitado vivo. Foi uma coisa realmente lamentável. De certo modo, eu até entendi a reação dos meus pais, porque, na época, eu tinha só 15 anos, enquanto o Valdir já tinha 19. Eu acho que na cabeça deles, o Valdir estava se aproveitando de mim. Ninguém quis saber quando eu disse que a gente gostava um do outro. Eu também acabei ouvindo poucas e boas. Minha mãe também não gostou nada daquela história. Eu e o Valdir, a gente, na verdade, não tinha feito nada demais. Estávamos só namorando. Aliás, a gente nunca tinha passado disso, dos beijos, abraços, carinhos. Eu continuava virgem. Só que meus pais não sabiam disso. De repente, ficaram pensando, sei lá o quê, que a gente, inclusive, transava. E deu no que deu. Pensa no sermão que eu tive de ouvir. E como se fosse pouco, meu pai e minha mãe foram lá na casa da tia para conversar com os meus tios sobre o que tinha acontecido. Pedir que eles tomassem alguma providência. Para se ter uma ideia, a discussão foi tão feia que, sabe, deu uma briga. Briga em família. Até minha mãe e a tia, que eram irmãs, sabe, quebraram um pau por conta do acontecido.
Alguns dias depois da confusão, o primo me procurou, me fazendo uma proposta que, sabe, sei lá, eu escutei e agora todo mundo já está sabendo, Dolores. Antes, quando era escondido, ninguém sabia, tudo bem, mas agora não. A gente não precisa mais se esconder. Você não quer ir embora comigo? Embora com você? Mas como assim? Pra onde? Eu já falei com um conhecido. Ele vai arranjar um serviço pra mim, lá na praia. Aí a gente vai junto. Bom, imagine como que eu me senti diante daquela proposta. Eu sabia que meus pais jamais iriam aceitar que a gente ficasse junto. Mas fugir me pareceu uma atitude assim, muito radical. Sabe, deu medo. Ficar com ele era tudo que eu mais queria na vida, mas eu acho que o medo acabou falando mais alto. Tive medo de ir embora com ele. Medo das consequências. Imagine, eu era só uma menina, 15 anos. Fiquei com medo do meu pai, do que ele pudesse fazer caso a gente fugisse e ele fosse atrás. E é claro que ele iria atrás. Imagine, num caso desse, tenho certeza de que ele daria parte na polícia. Só o fato de ele ter nos flagrado juntos ali, e só de beijinho e de abraço, já deu aquele rolo. Imagine então se a gente fugisse. Olha, apaixonada do jeito que eu era, estive a ponto de dizer sim, de topar aquela aventura, de topar a aventura que ele estava me propondo. Fugi com ele para a praia. Sim, porque tinha o seu lado romântico. Nós dois ali na praia, aquele marzão todo, nós dois juntos, isso é que era o mais importante, mas e o medo? No fim acabei sendo medrosa e não aceitei a proposta que ele me fez. No fim, ele inclusive ficou bravo comigo. Chegou a dizer que eu não gostava dele. O que não era verdade. É claro que eu gostava. Mas tinha medo. Só que ele ficou tão desgostoso que acabou indo embora para a praia do mesmo jeito. Só que naturalmente sem mim. A gente nem chegou a se despedir. Até porque todos ali em casa estavam de olho em mim. Eu não podia pisar na rua, que já contavam tudo pro meu pai. Onde que eu tinha ido, com quem que eu tinha conversado. Eu só fui saber que o Valdir tinha ido morar na praia, que ele tinha arranjado aquele trabalho por lá depois de 2 semanas. Soube pela minha prima, filha de um outro tio. O fato é que depois que o nosso romance veio à tona, minha vida virou um inferno. Principalmente porque eu e o Valdir, a gente parou de se ver. Eu chorava praticamente o tempo todo. Bastava pensar nele. Lembrar dos nossos momentos juntos, para já começar a chorar. Até que perto de completar 8 meses, que ele tinha ido lá morar e trabalhar na praia, aconteceu uma coisa que foi pela minha mãe que eu fiquei sabendo. Quer dizer, a tia, mulher de um outro tio, apareceu ali em casa e contou para minha mãe. E ela então veio contar para mim. Tá sabendo da novidade, Dolores? O Valdir engravidou uma menina lá na praia. Tua tia acabou de me contar. Olha, eu não falei nada. Até porque fiquei tão chocada. Senti aquele aperto na garganta, aquela vontade de chorar. E ela não parou por ali. Tá vendo só do que foi que a gente te livrou? Já imaginou se fosse você no lugar dessa menina? Eu fiquei arrasada. Me tranquei no quarto e fiz aquilo que eu
Era a única coisa que eu sabia fazer nos últimos tempos. Chorei a tarde toda. Ele tinha engravidado outra menina. A tia tinha contado para a mãe, quer dizer, não era mentira, nem brincadeira. Sabe, fiquei ali me perguntando, mas então era assim que ele gostava de mim? Para quem dizia que me amava, que queria ficar comigo? Até que ele tinha esquecido bem rápido. E o resultado desse acontecimento foi que ele acabou assumindo a criança e a tal menina. Pelo menos foi isso que me contaram. Só Deus sabe como me recriminei por não ter tido coragem de fugir com ele. Porque às vezes eu o culpava, sabe? Pensava, ele não gostava de mim do jeito que falava. Se gostasse, não teria se envolvido com outra, muito menos engravidado essa outra. Só que tinha horas que eu me culpava também. Achava que a culpa tinha sido minha. Por ter tido medo de fugir quando ele me propôs. Só que agora não tinha mais jeito. Eu tinha perdido de vez. Por conta da briga entre as nossas famílias, acredite quem quiser, mas eu e o Valdir ficamos 4 anos sem nos vermos. Eu também fiquei sem notícia nenhuma da vida dele. Nesse período sofri muito, porque apesar do afastamento, um amor não se esquece assim. E eu não consegui esquecê-lo. Muito menos deixar de amá-lo. Ele acabou ficando de moradia lá na praia. Começou a pegar um serviço atrás do outro. Aí ganhou um terreno do sogro, construiu uma casa por lá e acabou ficando de vez. E mesmo quando ele vinha para cá, a gente não se via. Por conta, repito, da briga que havia acontecido entre as nossas famílias. Quer dizer, não só por isso, né? Mas também porque agora ele tinha esposa, tinha filho. A situação era completamente diferente. Aliás, depois que eu soube que ele havia tido outro filho com aquela mulher, o que só deixava mais claro, sabe, que eu realmente o tinha perdido de vez, aí mesmo é que eu perdi completamente a esperança. Porque eu vivia fantasiando que ele um dia aparecesse lá em casa, do nada, só para me buscar, para me convidar para fugir de novo com ele. E se isso acontecesse dessa vez, eu não seria covarde. Mas não seria mesmo. Não teria medo. Iria com ele sem pensar em mais nada. Partiria com ele até o fim do mundo, se precisasse. O tempo, no entanto, foi passando, e isso nunca aconteceu. Pelo contrário, acabamos nos afastando ainda mais. Foi somente ao cabo daqueles 4 anos que a gente se reviu. Só que numa situação meio constrangedora. Só que foi uma situação tão desagradável. Foi durante o velório da nossa avó. E nem pudemos nos aproximar um do outro, conversar, trocar algumas palavras, nada. Até porque ele estava acompanhado da esposa e dos filhos. Mesmo assim, trocamos olhares. E nessa ocasião, eu acho que foi quando eu descobri que ainda o amava mais do que tudo. O tempo não tinha sido capaz de me fazer esquecê-lo. Depois ele voltou lá para a praia e a gente não se viu mais. Quando completei 23 anos, comecei a trabalhar numa academia e foi ali que conheci um rapaz. O Gerson era aluno, treinava ali todos os dias. E com o tempo, ele acabou se mostrando interessado em mim. Sabe, não nego que também gostei dele. Me senti atraída. Apesar de mais velho, ele devia ter uns 45 anos. Era um homem bonito, charmoso.
E, acima de tudo, me tratava de um jeito tão especial. Até que um dia, ele me convidou para sair. Eu aceitei e a gente começou a se envolver. Não vou mentir. Eu ainda gostava do meu primo. Continuava pensando nele direto. Mas, sabe, eu precisava também tocar a minha vida. Tentar, pelo menos tentar superar aquela paixão que não ia dar em nada. Em casa, todo mundo adorou quando eu levei o Gerson para conhecer a minha mãe, o meu pai. Ele era um homem razoavelmente bem de vida. Trabalhava no escritório financeiro e era dono de um predinho. Morava na parte de cima desse prédio e alugava as 2 salas comerciais que ficavam no térreo. Alguns parentes, inclusive, chegaram a insinuar que eu só estava com ele por causa dessa sua condição financeira, por causa de dinheiro, né? Para falar o português bem claro. Não era. Gostei dele de verdade. Porque além de gostar de mim, o jeito como ele me tratava, eu nunca tinha sido tratada daquele modo por ninguém. Quando completamos 10 meses juntos, descobri que estava grávida. Fiquei feliz, juro. Até porque sentia que estava mudando os rumos da minha vida, seguindo adiante, como eu tanto queria, né? E não caminhando para trás, como vinha acontecendo. Para encurtar a conversa, acabamos casando de papel passado. Ele já tinha sido casado na igreja, era separado, de modo que fizemos apenas uma reunião familiar num restaurante. E eu acabei não realizando aquele sonho que eu tinha de me casar de branco, de véu, grinalda, que pode parecer uma coisa boba para muita gente, mas que era meu sonho. Se bem que, apesar disso, era apenas mais um detalhe. Depois do casamento, acabamos indo morar juntos, ali mesmo, no predinho do qual ele era dono. Minha vida mudou completamente desde que conheci esse homem. Só que eu preciso ser sincera. Apesar de gostar do meu marido, de me sentir bem a seu lado, eu ainda não tinha conseguido esquecer completamente o meu primo. Ainda pensava nele e sofria de saudade pela falta que ele continuava me fazendo, mesmo depois de tanto tempo. Mas enfim, é vida que segue. Minha filha nasceu, graças a Deus, tudo correu bem no parto. Ela nasceu linda, com saúde, e acabou se tornando a maior razão da minha vida. E assim o tempo continuou passando até que, perto de completarmos 3 anos de casamento, aconteceu o inimaginável. Acabei perdendo meu marido, vítima de um acidente de carro terrível. Uma coisa que ninguém espera, muito menos eu. Até porque era um homem jovem, com muita saúde, de modo que isso nunca passou pela cabeça de ninguém na família, muito menos na minha. Mas um acidente, a gente sabe como é. É coisa que chega sem avisar e que pode levar desse mundo qualquer pessoa, por mais jovem e saudável que seja. E foi isso que aconteceu com ele. 3 anos de casamento, não mais do que isso. Acabei perdendo meu marido de um modo que, repito, jamais poderia imaginar. Ele tinha negócios em Pato Branco e quando voltava para casa, se envolveu numa batida com um caminhão. Desgraçadamente, nada pôde ser feito para salvar sua vida. Eu fiquei devastada. Foi um dos momentos mais tristes de toda a minha vida. Tanto que custei aceitar o que aconteceu. Nosso casamento tinha sido interrompido do pior modo que se possa imaginar.
a sua partida, acabei herdando o predinho, as 2 lojas. E naturalmente continuei morando ali com a minha filha, no mesmo lugar. Como tinha o dinheiro dos aluguéis, não precisei me preocupar tanto, sabe, com dinheiro, e muito menos em pensar em arranjar outro trabalho, pelo menos por hora. Tive tempo de pensar, sabe, de colocar tudo na balança para decidir o rumo que eu queria dar para minha vida. E o tempo continuou passando. Fui me acostumando com a falta do Gerson, até que, perto de completar 1 ano e meio de sua morte, eis que me vi diante daquela surpresa. Foi um domingo. Lembro que eu estava com a minha filha quando o interfone tocou. Distraída, eu ali conversando com ela, mexendo em algumas coisas num armário que eu tinha tirado aquele dia para arrumar. Atendi o interfone e ouvi aquela voz. A pessoa perguntou se era a Dolores. Eu confirmei. Oi, Dolores, tudo bem? Sou eu, o Valdir. Será que tinha como que a gente trocar uma palavra? Pela câmera do circuito fechado, eu já tinha visto que era um homem, a pessoa que estava ali, apertando o interfone. Mas, quando ouvi aquela voz, e sobretudo, quando a pessoa se apresentou, eu quase tive um ataque. Incrível o que certas pessoas conseguem gerar de reação no corpo da gente, porque o meu corpo parece que não tinha mais dono. Eu comecei a tremer de uma tal forma que tentava, mas não conseguia. Eu tremia dos pés à cabeça, com aquele interfone na mão. Tentando me refazer da surpresa, fui lá, abri a porta, pedi que ele subisse e fui esperá-lo ali na entrada. Desde a morte da nossa avó, que a gente nunca mais tinha se visto. E mesmo no velório da minha avó, a gente se viu, mas nem falou nenhuma palavra. Então, era uma distância tão grande. Era uma necessidade que eu tinha de conversar com ele, mas não pude. Eu queria, mas não pude. Ele também queria, pelo modo como me olhava lá naquela capela. Na verdade, desde que tinha me envolvido com meu finado marido, que eu tinha decidido colocar uma pedra em cima naquela história com o meu primo. Não consigo nem expressar em palavras o modo como me senti quando o vi de novo diante de mim. O tremor que eu sentia não parou. Pelo contrário. Mas agora parece que eu não conseguia nem falar. A gente se cumprimentou e ficou se olhando assim durante algum tempo. Até que ele sorriu. Você não vai me convidar para entrar? Para resumir, ele entrou, conheceu minha filha e ficamos ali conversando. Ele contou que ainda estava morando na praia, estava ali na casa de sua mãe desde o dia anterior, que não queria ter ido embora sem antes dar uma passada ali para me ver, conversar comigo. Disse inclusive que tinha sabido da morte do Gerson, que tinha ficado chocado, preocupado comigo e queria saber como eu estava. A verdade era uma só. Aquele reencontro mexeu tanto comigo, principalmente porque a uma certa altura da conversa ele falou uma coisa que minha filha estava ali perto.
Aí ele ficou olhando para ela assim. Depois me encarou. E pensar que eu podia ter sido pai da tua filha, né? Mas você não quis fugir comigo? Você lembra? Aliás, posso te fazer uma pergunta? Em algum momento você se arrependeu por não ter ido embora comigo? É claro que eu tinha me arrependido. Mas sabe, eu fiquei com uma vergonha de confessar. Não sei, Valdir. É difícil falar. Tanta coisa aconteceu. Você acabou tendo um filho, né? Acabou casando. A gente nunca mais se viu. Ele então recordou daquela noite, quando o pai nos flagrou em casa, na cama, no meu quarto, e a confusão que tinha dado. E no meio de todas aquelas lembranças, de repente, ele me olhou assim de um jeito, com uma seriedade que chegou até a me assustar. Se eu disser que ainda não te esqueci, que continuo pensando em você, você acredita em mim? Quer saber? Acredito sim. Porque eu também penso em você de vez em quando. Fico imaginando como teria sido a nossa vida, né? Se a gente tivesse ficado junto. Mas, se é assim do jeito que você falou, ainda dá tempo. Por que não? Aliás, se você quer saber de uma coisa, eu não penso noutra coisa que não seja isso. Sabe? Por favor, Valdir, também não é assim, né? A gente ficou tanto tempo sem se ver e uma coisa é pensar, outra coisa. Mas pensa, por que não é possível? Eu fiquei sem palavras, sem saber o que responder. Ele então se aproximou de mim e, de um modo mais inesperado possível, me deu um beijo na boca. Eu até correspondi assim, num primeiro instante, mas depois, até pelo fato da minha filha estar ali do lado, me retraí. É claro que me senti perturbada demais. O coração só faltava pular de dentro do peito. Mesmo depois de tanto tempo, eu não conseguia negar a mim mesma que ainda o amava. E ele ali, sabe, me propondo ficar juntos, como se o tempo tivesse parado lá atrás. Parecia aquele menino de 19 anos que queria que eu fugisse junto com ele. Dolores, a gente pode voltar. Eu ainda sou louco por você. A gente pode ficar se encontrando escondido, pelo menos até eu resolver a minha vida, sabe, particular. E o que você me diz? A gente depois, algum tempo, sabe, se me dá um tempo para eu poder explicar e poder, a gente pode ficar junto para sempre. Você já imaginou? Do jeito que a gente queria lá atrás. Olha, eu não soube nem o que dizer. Até porque não era algo para resolver assim, em meia hora de conversa. Tinha os meus pais, os pais dele, que certamente continuavam sendo contra o nosso relacionamento. Mas ele falou uma coisa, de repente, que me fez pensar. Agora a gente é dono da nossa vida. Ninguém pode impedir que a gente fique junto, se for da tua vontade e da minha. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa no nosso amor. Você não falou que nunca me esqueceu também? Pois então, Dolores, a gente pode ficar juntos, recuperar o tempo perdido. Tudo aquilo que a gente quis e não conseguiu fazer, a gente pode fazer agora. Eu fiquei tão pensativa porque ele veio com tudo pra cima de mim, e assim, de uma hora para outra. E tinha também a família do meu falecido marido. O que iriam pensar se eu ficasse com outro homem, fazendo apenas 1 ano e meio que ele tinha morrido? E pior, meu primo ainda por cima.
Até que no fim, depois de muita hesitação, eu acho que posso dizer que o amor acabou vencendo. Foi irresistível. Acabamos reatando o nosso romance do passado. Tentei me segurar até onde devo. Mas no fim, a paixão acabou falando mais alto. Até que depois, com o tempo, ele se separou da Catarina, sua esposa. Eu também me acertei com a mãe do Jefferson. Acabou entendendo, sabe, que eu era nova, jovem ainda, que precisava refazer a minha vida. Infelizmente, não botou areia no meu romance com o Valdir. Agora, problemas houve e muitos. Tivemos de lutar contra a rejeição das nossas famílias, porque nem todo mundo aceitou. Nem todo mundo achou bacana, romântico, não. Muita gente virou a cara para nós, principalmente familiar. Só que no fim, eles acabaram entendendo, ou se não entenderam, foram obrigados a aceitar que a gente se amava de verdade, que não estávamos cometendo nenhum pecado, que só o que queríamos de fato era ficar juntos, sermos finalmente felizes depois de tanto tempo, vivermos esse amor que tinha nascido lá atrás, mas que não tinha tido a oportunidade de florescer, mas finalmente floresceu. Finalmente estamos juntos como tanto sonhamos, como talvez já estivéssemos há muito tempo se eu não tivesse sido covarde. Mas eu era só uma menina, tinha só 15 anos, mas me transformei numa mulher adulta, sofrida, até que a felicidade finalmente bateu na nossa porta. E o meu amado acabou se tornando mais do que meu primo, meu marido, meu namorado, meu amigo, meu companheiro, simplesmente o amor da minha vida.